Fiéis seguidores do canal Viagens de Clio, voltamos. É com muita felicidade que começamos o ano de 2018. O canal com uma nova configuração nesse ano. Se inscreva, nos acompanhe, para que você possa desfrutar de todas essas novidades. Nós vamos começar 2018 pegando pesado. O tema da aula de hoje é apropriação cultural. Combinado? Roda a abertura. O sociólogo Stuart Hall fez uma reflexão sobre as identidades culturais na pós-modernidade. Segundo o seu trabalho, a pós-modernidade, que ele chama de modernidade tardia, é marcada pela crise das identidades. Explico. Identidades tradicionais, antigas identidades, estão em declínio, estão se enfraquecendo diante de novas identidades. As antigas identidades de classe, gênero, etnia, nacionalidade estão se fragmentando. A crise das identidades está inserida num contexto de profundas transformações. Transformações influenciadas diretamente pelo processo de globalização. Está acontecendo o deslocamento de estruturas centrais das sociedades modernas. O que era certo virou dúvida, virou incerteza. Essa incerteza vem despertando o sentimento de insegurança nas pessoas. Segundo Stuart Hall, as identidades estão sendo deslocadas, descentradas, fragmentadas. O sujeito moderno, até então unificado, na pós-modernidade, torna-se um sujeito fragmentado, ou seja, com múltiplas identidades. No mesmo caminho vem o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Nos livros Modernidade Líquida e Identidade, diz que a modernidade saiu da fase sólida e entrou na fase fluida, sendo que nessa fase os compromissos são feitos e desfeitos rapidamente. A identidade tem uma natureza provisória, um caráter ilusório. Vivemos em uma época em que tudo é ilusório, e essa percepção vem provocando dor, sofrimento e angústia nas pessoas. As identidades estão em movimento, flutuam no ar, especialmente numa época de profundas transformações e que oferece diferentes possibilidades de pertencimento. Segundo o sociólogo Bauman, lugares em que o sentimento de pertencimento era investido, como trabalho, família, vizinhança, são indignos de confiança e não matam a sede por novas identificações. O que todos nós parecemos temer é o abandono, a exclusão, ser rejeitado, banido, repudiado, descartado. Não ter permissão de ser o que se deseja ser. Temos medo de nos deixarem sozinhos, indefesos e infelizes. O que mais nos faz falta é a certeza de que isso não vai acontecer. Por que no começo da aula eu trouxe uma reflexão sobre identidade? Porque o tema apropriação cultural necessariamente passa pela discussão, construção de um processo identitário. Uma das consequências da globalização é o fortalecimento de identidades locais, a reação de identidades defensivas. O tema veio à tona em 2017, depois que uma mulher branca que usava turbante foi abordada por um grupo de mulheres negras que exigiram a retirada desse turbante, sob a alegação de apropriação cultural. O que o grupo de mulheres negras quis dizer? Que aquela mulher branca estava se apropriando de um elemento específico da cultura africana, carregado de significados, e ao levá-lo para o seu cotidiano, estaria diminuindo o peso de um símbolo da cultura africana. O turbante seria um código que representaria a luta, o preconceito e a dor que marcaram a vida dos seus ancestrais. Algumas modelos e artistas brancas que fizeram tranças e dread para fotografias foram criticadas nas redes sociais. Vejam.
Embora entenda a argumentação, não vejo força no discurso, especialmente numa época de pós-modernidade. A cultura não é uma propriedade, a cultura não tem dono, ela se expande, ela circula, ela se mistura. A hibridização acontece a todo momento. O filósofo Pondé fez uma crítica bem interessante. O que fazer com os brancos que frequentam o terreiro de candomblé? E eu faço um complemento. O que fazer com os brancos que frequentam uma roda de capoeira? Porque sabemos muito bem que candomblé e capoeira são elementos da cultura africana adaptados à experiência brasileira. O pesquisador Eduardo Said disse: a história de todas as culturas é a história do empréstimo cultural. O antropólogo argentino Nestor Canclini disse: hoje, todas as culturas são culturas de fronteira. Por mais que reajamos, não conseguimos conter essa tendência global para a mistura. Roque de Barros Laraia, no seu livro Cultura, um conceito antropológico, trouxe um texto do antropólogo Ralph Linton, que nos leva à reflexão. Ele diz: o cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário no Oriente Próximo, mas que foi modificado na Europa setentrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta tornou-se doméstica na Índia, de linho ou de lã de carneiro, ambos domesticados no Oriente Próximo, ou ainda de seda, cujo emprego foi descoberto na China. Depois tira o pijama, que é um vestuário inventado na Índia, e lava-se com sabão, produto criado pelos antigos gauleses. Faz a barba, que é um rito masoquista que parece provido dos sumerianos ou do Antigo Egito. Começa seu café da manhã alimentando-se com uma laranja, fruta vinda do Mediterrâneo Oriental, um melão, originário da Pérsia, ou talvez uma fatia de melancia africana. Acabando de comer, se recosta para fumar, hábito implantado pelos índios americanos que consomem uma planta originária do Brasil. Fuma cachimbo, que procede dos índios da Virgínia, ou cigarro, proveniente do México. Podendo optar, se for fumante valente, por um charuto, transmitido à América do Norte pelas Antilhas por intermédio da Espanha. Enquanto fuma, lê notícias do dia, impressos em caracteres inventados pelos antigos semitas, em um material inventado na China por meio de um processo inventado na Alemanha. Ao inteirar-se das narrativas dos problemas estrangeiros, se for bom cidadão conservador, agradecerá uma divindade hebraica, numa língua indo-europeia, o fato de ser 100% norte-americano. É isso, pessoal, foi dada a largada. Se você gostou da aula, deixe o seu like. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição e divulgue o canal Viagens de Clio. Vamos expandi-lo. Agora vocês já podem seguir o novo Instagram do canal, @Viagens de Clio. Se você quiser potencializar o seu desempenho numa prova de redação, busque as informações e siga o Instagram @Testrutura. Beleza? O ano de 2018 promete demais. Valeu!